people! Sejam bem-vindos ao TrueCast number 6. Hoje aqui com uma convidada especial que eu vou aprender a transitar a minha carreira. Acho que eu vou mudar de carreira de novo. Já mudei umas 4 vezes, mas vou mudar de novo. Estamos aqui com meu amigo Eric Teixeira, minha amiga Marina Teixeira e a nossa convidada Andressa Frontel. É um nome difícil pra mim, gente. Pra mim foi difícil também. Minha língua trava. É trava-língua sobre o nome dela. Considerações aí, senhor Eric, de abertura? Fala, galera! Estamos aqui mais um TrueCast na Band FM. E como nosso amigo disse, nós estamos hoje com a Andressa Frontelmo. Falei certo? Certinho. Tá. E eu espero que não seja mais uma cigana. Porque toda vez que fala de coach, cara, sério, toda vez que fala de coach, toda vez que fala de consultor, que isso e aquilo, cara, eles gostam de fazer umas leituras, cara, porque lê o comportamento das pessoas. Que mais? Faz mais leitura do que, Marina? Agora eu tô fazendo do seu medo. Não, eu já falei. Antes de começar o programa, eu já falei. Se for fazer teste, por favor, já faz com o Geis ou com a Marina. Então, hoje eu não vou ser cobaia de ninguém. Então eu sou o cara da bola da vez. Então, boa tarde, galera. Pedimos permissão para entrar no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, no seu celular. Ainda existe iPod? Acho que sim. Eu tenho um iPod. Ah, eu então sou velho por causa disso? Não tô dizendo se você tem ou não, cara. Isso ainda existe. Isso ainda existe. A geração de hoje talvez nem vai saber o que é um iPod. Não, a geração de hoje não sabe o que é um Discman. Discman. E o Walkman. Foi mais, cara. Foi mais. Profundo, Cara, mais mas ó, profundo. eu vou admitir uma coisa aqui. Eu andava com um pendurado na cintura. Eu tinha, cara. Na pochete. Sabe o que eu fazia? Eu ligava pra rádio, eu ia pro orelhão. Ninguém sabe o que é orelhão, né? É. Eu ia pro orelhão, pedia uma música, enquanto isso, lá na minha casa, eu tava com a fita, tava esperando pra gravar. Olha isso. Cara. Só pra eu ouvir Caramba, a minha voz na quase rádio. um pai de Zezé de Camargo esse ano. Mas boa tarde, pessoal. E agora, Marininha? Olá, como é que vocês estão? Gente, eu queria falar que quando a gente faz avaliações, eu preciso já falar isso logo de cara, quando a gente faz algumas avaliações das pessoas, não é para julgar, Eric e Rogério. É para a gente saber como vai reagir a pessoa. Rapaz, lá em casa, se a minha mulher fala assim, ó, Jason, o pau vai fechar, irmão. Cara, ela te chamou de Eric e Rogério. Você acha que eu já não tremi aqui, cara? Já arrepiei, cara. É porque as pessoas fazem umas concepções diferentes, né, Andressa? Minha amiga Andressa, tive o prazer de conhecer no curso de coach que eu fiz. As pessoas fazem você já está fazendo um pré-julgamento, mas não é para julgar, é para saber como é que você reage, para a gente saber como é que vai te ajudar, como é que vai te auxiliar. Na verdade, é uma ferramenta de ajuda. Só tô falando que eu não estou afim de ser o cobaia hoje. Mas, Marina, eu acredito muito que as pessoas têm medo porque elas não querem se encontrar. Cara, você acha interessante que ela tá falando com a Marina, mas olhando pra mim, cara. Ou então elas não querem reconhecer que são, Exato. a força e o poder que tem, as pessoas gostam de fugir, né? Exatamente. O Geis acabou de falar assim que ele já mudou de carreira quantas vezes, amigo? Há umas 4. Muda 10 se for preciso. Desde Exato. que você se sinta bem, se sinta realizado, muda 10. Exato. E é esse o assunto de hoje, que eu tô muito curiosa, né? Saber sobre a transição de carreira. A Andressa, ela é Master Coach, poderosa, gente, poderosa. E ela vai falar bastante pra gente sobre isso, vai nos dar umas dicas bem interessantes. E também o que é mais importante é entender o porquê que você precisa fazer essa transição. Acho que é a primeira pergunta que tem que fazer, né, Andressa? Se apresente e já responda a minha Primeiro, pergunta, por favor, chegue-se ao TrueCast, se apresente. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Boa tarde, galera. Gratidão, muito obrigada pelo convite da Marina. É essencial falar, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? Como vocês muito bem apresentaram, eu sou Master Coach de carreira. Fiz algumas transições na minha vida, assim como nosso colega aqui. E eu acredito que Inclusive, todo nós mundo... vamos falar de algumas. Exato. E eu acredito que todo mundo passa por uma transição na sua vida. E transição é mudança, né? Então, não só na carreira, mas como na nossa vida pessoal, profissional, relacionamentos. A gente sempre está em mudança. Ninguém é uma constante. Se a gente olhar lá para trás, quantas coisas já mudaram na nossa vida. E a pandemia veio aí para acelerar o negócio, tá lá na frente. E quando a gente fala de carreira, o mundo está globalizado e está muito acelerado. A tecnologia está aceleradíssima e a pandemia, mais uma vez, trouxe isso de uma maneira muito acelerada. E quando a gente fala em transição de carreira, se a gente vê, minha primeira formação é administradora. O administrador que eu estudei, a administração que eu estudei lá atrás, que eu me formei em 2012, mudou totalmente. Hoje é bem diferente. Se eu entrar na faculdade hoje, os assuntos são totalmente
diferente, tudo muda. Exatamente. Então, se você não se atualiza, você vai ficar estagnado. Se você não muda a sua carreira de acordo com o que o mercado está pedindo, você fica estagnado e você fica ultrapassado. Então, o conceito de transição de carreira é muito mais nesse sentido. Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo que quer crescer na vida, ela não para de estudar nunca. Talvez, não estou dizendo que ela vai fazer faculdade, não estou dizendo que ela vai ficar fazendo uma faculdade. Cara, mas assim, você tá na área, que nem um advogado. Cara, ele tá sempre estudando sobre alguma coisa, pesquisando, estudando sobre um assunto. Você, Master Coach, você tem que estudar sobre diversos assuntos. Porque você, a hora que for atender, se eu estiver errado, você me corrige. A hora que você for atender, dar o treinamento para alguém, você vai ter que saber falar sobre aquela situação, analisar aquela situação e saber direcionar a pessoa ao caminho certo. Você entendeu? Então, assim como eu tô na área do marketing. Marketing, cara, mídias sociais, hoje você piscou, você abriu o olho, mudou. Engajamento, flash. Você entendeu? Nós estamos passando, o Facebook, por exemplo, na verdade, as redes sociais ligadas ao Facebook, Instagram, WhatsApp, está passando por um momento de transformação agora. Você entendeu? Com a mudança da empresa agora, que é um Meta. Você entendeu? Vocês puderam acompanhar uns dias atrás. Então, você vê que tudo muda. Você dorme hoje com um tipo de engajamento, na hora que você acorda no dia seguinte, já é outra coisa. Outra forma de você publicar, outro jeito de você criar o seu conteúdo. Então, você tem que estar estudando, você tem que estar... E assim vai. Sim, e uma coisa que a Andressa também deve usar também como ferramenta de trabalho, e que eu uso muito na consultoria, é entender quem é a pessoa que eu vou atender, saber um pouco dela para saber como é que eu vou me aproximar, que tipo de abordagem, conhecer o lifestyle dela, né? O storytelling dela, entender um pouco dela para eu poder saber como que eu posso ajudá-la, como que eu posso colaborar. E uma coisa, que por isso que as redes sociais também é de suma importância nesse sentido, por mais que ela mude, a gente tem essa vitrine, né, para a gente a nosso favor. E uma das coisas que eu aprendi também na administração, você da turma de 12, eu sou da turma de 13, foi que eu trago para a minha vida é a análise SWOT. Sim. Que eu sempre trago. Essencial. Então, ela você tem que trazer ela em todo sentido e todos os aspectos da sua vida. Por isso que vale a pena você parar para pensar o porquê da transição e o quanto ela é relevante para você. Antes da gente começar o programa, a gente falava sobre prioridades, né? Sobre prioridade. Eu, no meu caso, tem a prioridade financeira que todo mundo quer, quem não quer, né? Mas a realização pessoal vai muito além, assim, no meu caso. Muito além. Porque se você foca unicamente no seu crescimento financeiro, você está disposto a passar por qualquer situação por conta daquela situação financeira. Mas se você encontra um propósito, tem um porquê, né? Um dos livros que eu li esse ano que fez muito sentido para mim é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Porque é justamente isso. Qual o propósito? Por que você quer estar aqui? Por que eu estou aqui fazendo esse podcast com vocês? Né? Por que vocês estão aqui, fazem esse trabalho digital, de marketing digital? Qual o porquê da agência? Qual o porquê da minha profissão? Muito mais do que eu como e o quê? O que eu faço? Eu sou Master Coach de carreira, trabalho com transição de carreira, auxilio pessoas para se desenvolverem, alcançarem seu propósito e se transformarem. Mas por que essa pessoa quer isso? Né? Por que ela quer? Por que eu quero ser Master Coach de carreira? Porque eu quero ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu quero que elas encontrem o propósito, quero que encontrem, sim, a prosperidade financeira, sim, uns relacionamentos mais saudáveis. Eu quero que ela esteja trabalhando em algo que, independente do que seja, ela se sinta confortável de estar num domingo gravando um podcast. Exatamente. E é o que eu faço também na consultoria de imagem. Quando a pessoa me procura para fazer a consultoria de imagem, ou, né, fazendo propaganda do meu trabalho, não é que tem muito a ver o nosso tema de hoje com isso. Então, eu pergunto por que ela quer passar. Por que ela quer, por que ela precisa, para quê, para quando, onde. Eu tive minha primeira profissão era por causa que papai queria que você tivesse a profissão que papai tem, né? Então, meu pai sempre foi metalúrgico, ferramenteiro. Então, aí eu comecei a estudar, meu pai já me colocou no Senai, né? São os nossos espelhos, né? Senai, tem que entrar no Senai. E Senai você faz ferramentaria também, a profissão de papai. Né? Então, você tá ali, só que, cara, não é o que você quer. Mas tudo bem, você tem que fazer o que o papai quer. Eu gostava. Trabalhei, assim, era na minha geração ali, da juventude, eu era um dos poucos
que ganhava para estudar, né? Porque na época o Senai, as empresas davam um salário, um bom salário. Eu ganhava um bom salário para estudar no Senai. É verdade, eu ficava o dia todo. Então eu entrava no Senai às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Era um trabalho, mas eu estava estudando. Seu pai queria se ver livre de você. Meu pai queria Caramba, das 7 da manhã às 5 da tarde, pelo amor de todos Deus, os dias, cara. durante mas é 3 muito anos. produtivo, Mas era exatamente. muito produtivo. Eu amei. Me E deu se ele um tava sentido com de jogos, ficava vida. ocioso, se ele Só tava que com aí jogos, ficava entra na o que ela boa. tá falando, assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Aí chega você dá um estalo e fala, cara, não é o que eu quero. Aí comecei a estudar muito. Aí começou Cara, você também. falando Então, aí... porque é a primeira briga. pergunta mesmo, né, para transição de carreira. Sim, eu acredito Sem que sim. dúvida. Por que você quer? Porque aí você tem que identificar seu momento atual, né? Que aí o coach ajuda muito nisso, que é entender esse momento atual para você fazer uma ponte naquilo que você quer, no estado desejado. Entendeu? Por que eu quero? O que está acontecendo hoje na minha carreira? Né? E se a gente pegar... Existe uma pirâmide, né, do processo evolutivo. Se a gente trazer isso para a evolução, né, do nosso crescimento, a gente tem um estágio, uma base que a gente está no ter, está no trabalho. A gente trabalha por quê? Trabalha para ganhar dinheiro, para ter uma casa, para ter um salário, para pagar dívida, para pagar boleto, para pagar aluguel, para poder pagar a escola do filho e tudo mais. Você está no ter, você está na superficialidade. E aí você entende que, em determinado momento, aquilo dali não te basta mais. Né? Beleza, eu estou aqui só trabalhando para pagar boleto. A vida é isso? Não, aí você entra no fazer, que é o segundo estágio. Aí você começa a ter um emprego. O seu trabalho não é só pagar. Eu tenho um emprego, eu tenho um ofício, seja ele empreendendo ou um CLT, ou uma parceria, ou o que seja. Mas você está fazendo alguma coisa, você está colaborando. Mas aí você vai entendendo que isso dali não te basta. Então, você entra no ser. Você é alguém, você é um empreendedor, você é um digital influencer, você é uma consultora de imagem, eu sou uma master coach. Então, existe um estágio, porque do trabalho, você entende que trabalho é sacrifício. Quantas vezes a gente já ouviu isso dos nossos pais, né? Dos nossos avós? Né? Isso é muito, muito pertinente dos nossos pais. Né? Por quê? Porque eles tiveram esse conhecimento, né? Nossos antepassados, eles não tiveram muita instrução, conhecimento, e para poder direcionar, não, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar, você tem que ter uma casa. Esse era o Né? A minha primeiro, avó, ela se orgulhava muito, eu estava falando com a minha prima ontem, porque a minha avó era assim, maravilhosa, ela veio da roça, e o orgulho dela era a nossa casa. A gente morava todo mundo junto. Eu sou dona desse lote, o lote é meu. Então, assim, é o orgulho deles, né? Você tem que ter uma casa. Por quê? Porque é segurança. Hoje em dia, tudo mudou, né? Muito melhor. De investimento, mas de dinheiro. Mas os antigos ainda falam. fala. Você tem que ter a sua casa. Sim, eu falo para minha mãe, que legal, você está pagando aluguel? Beleza. Mas o dinheiro que você vai comprar uma casa, esse dinheiro vai se deteriorando, e se você investir esse dinheiro aí na bolsa ou em qualquer investimento... Hoje eu consegui quebrar esse paradigma na família toda, né? Sim. Depois de alguns treinamentos, eu consegui quebrar esse paradigma, assim. Morar próximo, ter mais saúde, porque de do vida, trabalho, né? Então, você morar do lado do seu Sim. trabalho, então, assim, nós vendemos as nossas casas, tinha casa, vendemos, inserimos no mercado financeiro, e o mercado financeiro banca tudo isso. Exato. Se você tem Você essa não gasta inteligência, né? Essa O dinheiro inteligência tá financeira, para você entender que aquilo que servia os nossos antepassados serviam para eles no momento deles. E hoje, quando a gente traz para a nossa realidade, se a gente vai expandindo a nossa consciência, entendendo assim, peraí, o que eu quero para minha vida? Eu quero ter a cópia Ctrl-C, Ctrl-V dos meus antepassados, ou eu quero evoluir como o mundo está Fazer evoluindo? história. Evoluir tendo os exemplos Exato. deles, Sim, aqui. mas Exato. melhorando. Com certeza. Você tem a aquilo. base e aí você vai crescendo. Beleza, meu pai ele sempre me apoiou muito em todas as minhas decisões, graças a Deus. A minha mãe ela é mais conservadora. Ela fala assim, o que você está fazendo? Você está ganhando dinheiro? Mas é por quê? A preocupação de segurança. Exatamente. E essa é a intenção positiva. Não errar igual muitos erraram no passado. Exato. Acho que a preocupação dos nossos pais, assim, que eu não tenho meus pais, mas tem meu sogro e minha sogra e minha irmã, né? Minha irmã fica mãe e minha irmã. Acho que a preocupação deles é exatamente essa, que a gente tenha um lugar para a gente poder, né, deitar a nossa cabeça e descansar, mas que seja nosso. Exatamente. Então, para ele tem outros valores. Não é uma inversão de valores, é que os valores deles são diferentes. A nossa cabeça mudou muito, mas eles ainda permanecem assim, né?
Cara, só voltando, você falou que seu pai queria que você seguisse. Cara, meu pai, ele nunca foi assim, você tem que seguir o que eu faço. Não, meu pai sempre foi empresário, sempre... só que nunca exigiu. A única coisa que ele falava assim, filho, você, para ser um homem de verdade, você tem que trabalhar. Então ele falava, você não pode, não ser um vagabundo, não sei. Graças a Deus eu trabalhei cedo. Porque eu precisava? Não, nunca precisei, mas eu quis, porque eu vi o tanto que meu pai trabalhava. Então ele foi uma referência para mim, você entendeu? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, me tornei empresário cedo, e assim foi, cara. Mas ele nunca exigiu nem que eu e minha irmã fizéssemos a mesma coisa que ele. Seguisse a carreira dele. Minha mãe, você vê como que é uma não digo cultura, mas como que era antigamente. Minha mãe ficava em casa. Então, meu pai era o que bancava a casa inteira, provedor. E minha mãe ficava em casa. Porque antigamente era assim. Era. Você entendeu? A mulher cuida dos filhos. Você entendeu? Eu lembro até uma vez, cara, que minha mãe começou a brigar comigo, com a minha irmã, e o pau torando. Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro. Eu só sei que meu pai... Aí minha mãe foi reclamar pro meu pai, cara, que a gente não tava obedecendo. Cara, eu fiquei esperando esse dia como se fosse o último dia do mundo, cara. Meu pai chegar em casa e, tipo assim, me pendurar de ponta cabeça, cara, e me matar. Só que ele chegou em casa e ele não brigou comigo, com a minha irmã. Ele brigou com a minha mãe, cara. Porque ele falou assim, olha, presta atenção, eu vou falar primeira e última vez. Eles têm que me obedecer, mas muito mais tem que obedecer vocês. Porque é você que fica aqui em casa, você que tem que cuidar. E aí ele só olhou pra mim e pra minha irmã, cara. Foi o suficiente pra nunca mais desobedecer. A minha sogra disse que nunca mais precisou perguntar pro meu sogro. Porque ela falou assim, então é assim? Então botou os dois de castigo. Nunca mais desobedeceram ela. Minha sogra conta essa história. Nunca mais, né? Pra você... Mas aí, em cima disso, eu já falo, cara, são coisas que, por exemplo, hoje já não faz mais, hoje não tem mais. Você entendeu? São exemplos. Cara, eu sou de uma criação que é benção pai, benção mãe. Sim. Você entendeu? Eu tenho essa cultura ainda, minha mãe, meus tios, cara, eu falo com meus pais, com meus tios falam, tem tios meus que falam assim, cara, a coisa que a gente mais admira, hoje eu não tenho muito contato com familiares, tenho com meus pais, mas familiares pouco. E aí alguns tios que ainda falam comigo, eles falam assim, Eric, cara, uma coisa que eu mais admiro em vocês é a educação e o respeito que vocês têm, porque vocês são os únicos. Nossos netinhos cumprimentam a gente de benção pai, benção vovô, benção vovó. E até lembrando normal, disso, e é prazeroso pra gente isso, né? Falar eu te abençoo, né? Deus te abençoe. E é maravilhoso. Minha sobrinha, a minha irmã, ela educou minha sobrinha dessa forma. Minha sobrinha, toda vez que me fala, oi, titia, benção. Aí você não responde, eu te disse benção. Deus te abençoe, meu amor. E uma coisinha bem bacaninha também. Mas isso é legal, cara. A Gabriele falou assim pra mim esses dias, né? Que o Eric tem a correria dele e ela queria muito estar com ele. Aí eu peguei e falei assim, olha, filha, vovó foi trabalhar. Aí daqui a pouco ela dormiu lá em casa, acordou cedo, o Eric não tava. Vovó, cadê o vovô? Falei, filha, foi trabalhar. Vovó, mas o vovô só trabalha. É pra ganhar dinheiro? Aí eu pensei assim, olha na cabecinha dela o que é. Eu falei, filha, olha só, trabalhar traz dinheiro, traz, mas o vovô trabalha porque ele ama o que ele faz, é gostoso o que ele faz, para ela entender que o trabalho é prazeroso e é assim que tem que ser, não é, Andressa? Eu acredito tem que ser prazeroso, não? E até que sim, se o seu propósito é trabalhar para ganhar dinheiro, onde você vai botar esse dinheiro? Também tem que ter um propósito. Você está ganhando dinheiro para quê? Para que você está conquistando aquilo? Você está ganhando dinheiro para quê? Para você gastar. É para gastar? Beleza, então valorize onde você está trabalhando. Porque ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que ele é veterinário. E ele estava trabalhando no sábado à noite de véspera de Halloween. E aí ele falou assim, tá tudo bem, só estou trabalhando. Eu falei assim, que bom, né? É melhor você estar trabalhando num sábado à noite do que estar procurando emprego numa segunda. Exatamente. Exatamente. Então, se você está fazendo o que você gosta, que foi a profissão que você escolheu, então tenha gratidão por isso. Porque se você tem gratidão, a gente vai... Gratidão hoje vocês falam que nem, vou tomar água, né? Mas não, tem que sentir, entender assim, não, eu sou grato pela profissão que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, qualquer que seja. Sabe, eu tenho, em cima do que você está falando, tem um pessoal que eu me relaciono com muitas pessoas, né? E o que acontece? E às vezes eu falo justamente isso. Cara, porque muita gente reclamando, muita gente que fica, mas é que eu tenho que ir, tenho que pegar um ônibus. Cara, mas dê graças a Deus que você está pegando um ônibus, que você está indo trabalhar. Quantas pessoas estão tendo que arrumar um dinheiro
Pra tentar pegar achar, o ônibus pra ver se consegue arrumar um Exato. emprego. E aí que entra a transição, né? Porque se você não gosta do que você está fazendo, faça um planejamento para você mudar. Era essa a minha pergunta que eu ia te Entendeu? fazer Porque agora. assim, eu tô numa crise, eu não gosto, eu tô aqui, ó. Exemplo, tá? Eu já trabalhei como vendedora de loja, eu não gostava. Eu nunca me identifiquei como vendedora de loja. Também não. Mas eu consegui, a Mas mulher. daria bem, porque fala. Hoje eu falo. Inclusive, Hoje eu vamos falar. falo, mas antes eu não era assim. Eu era muito mais retraída. E eu falava assim, cara, eu odeio vender. E eu Também. fui lá entregar o currículo porque eu precisava trabalhar. Tem que pagar as contas. Né? tem que Exatamente. E a mulher gostou de mim. Eu falei, beleza. Fui, dei o meu melhor, fui muito bem. Só que eu não queria aquilo dali como finalidade para minha vida. Você Eu tem tô- que eu tinha- depender de uma venda para ter seu salário. Não, Para mim eu também falei assim, nessa não, vibe. tem gente que tem um dom maravilhoso, né? De chegar ali, você chega numa loja maravilhosa, você é atendido por aquela pessoa que gosta, você vê muito bem a diferença daquela pessoa que está ali porque ama o que ela está fazendo e a outra pessoa que está ali só para poder receber um dinheiro no final do mês. Você Totalmente consegue. diferente. Nossa. Exatamente. Hoje Você olha mesmo- pela face da Hoje senhora. mesmo eu fui numa padaria que eu tive que falar pro cara. Falar, mano, pelo amor de Deus, O que, cara. que você veio trabalhar, bicho? Ficasse em casa. Mas vamos dar um break rapidinho. Nós já voltamos contando mais sobre transição de carreira. A Andressa vai É falar isso pra mesmo. gente como fazer essa A Andressa transição. vai explicar um pouco mais, vai falar como que funciona, mas nós voltamos daqui um pouco. Acompanha aí, fica aí ainda na TrueCast na Band FM. Tamo junto. E estamos de volta aqui com o nosso podcast TrueCast na Band FM e estamos falando sobre transição de carreiras. E antes de a gente entrar pro break, a gente interrompeu o Andressa, que era justamente falar sobre você que não está satisfeito com o seu trabalho, não está satisfeito na sua carreira. Qual que é a metodologia, qual é a técnica que você tem que usar para fazer essa transição? Porque também não é algo assim, um estalar de dedos, né, Andressa? Não é uma mágica, né, que a pessoa tem que fazer. Não, eu acredito muito que é muito na sua identificação do seu momento atual. Eu costumo dizer que existem dois tipos de transição, né, dentro da carreira, aquela voluntária e aquela involuntária. A involuntária qual é? Quando você leva um pé na bunda e você é demitido, né? E aí você não espera. A pandemia veio, por exemplo. Veio, muita gente ficou desempregado, ninguém esperava. E você é pego de surpresa, né? Essa é a transição involuntária. Você tem que tomar uma decisão que você precisa. Se você não tem uma reserva financeira, se você não tem um planejamento, você é pego de surpresa. E o que eu vou fazer agora? E existe aquela voluntária. A transição voluntária ela acontece em alguns estágios, né? No momento de crise, por exemplo, você está ali insatisfeito com a sua função, você vê que você pode render mais e você não está sendo cobrado, você não está sendo aproveitado e há uma incongruência nos seus valores com os valores da empresa. Então, tem esse momento de crise. Tem aquele momento de planejamento, quando você está prestes a ter uma aposentadoria, uma promoção, você sabe que você está dentro de um processo de uma promoção, ou numa sucessão, você está passando o controle, uma liderança para outra pessoa, você está indo para outro patamar. E existe também aquela do desenvolvimento, buscando habilidades, buscando se desenvolver. E dentro de todos esses momentos, quando você tem uma transição voluntária, é preciso fazer um planejamento. E esse planejamento entra 4 pilares, né? Que eu trabalho muito com 4 pilares, que é do quê? Do autoconhecimento, primeiro. Primeiro você tem que se conhecer, entender o que você quer fazer da sua vida, qual a carreira que você quer Onde fazer. você quer chegar? Onde você quer chegar. Você se conhece, sabe quais são as suas competências, suas habilidades. Seus limites. Exato. O que eu não quero? O autoconhecimento é muito disso. Para você entender, tá, eu não sei o que eu quero ainda, mas o que eu não quero? O que me angustia se eu estiver fazendo? É valores, eu tenho que estar num lugar onde os meus valores sejam alinhados. E é importante que a pessoa seja sincera para ela mesma. Para ela poder mesma. entender isso. Exato. Né? E confiar. Qual o problema de falar eu não estou satisfeito? Qual o problema de falar eu não gosto? Não tem nenhum problema, tudo bem. Exato. Mas é importante que você esteja alinhado isso, você esteja em acordo com você mesmo para você tomar essa decisão, né? Com certeza, porque muitas das vezes quando a gente está num desespero, eu já fiz isso, né? Eu preciso arrumar um emprego, preciso trabalhar. E você aceita qualquer coisa. Eu quero trabalhar de telemarketing. Beleza, vai me pagar, vai dar um salário que eu vou conseguir pagar minhas contas. Aí você está naquele lugar, você vai ser infeliz. O cara gritando com você. Nossa, aí se você falando um monte de besteira porque ele acordou nervoso. Sim. Já liga, que você não sabe nem o que o cara tava. Aí a tá pressão xingando. vem, aí você já não está bem em casa, e isso aí vai virando uma bola de neve. E abala toda a E você estrutura vai falar, emocional nossa, Afeta da a sua pessoa. saúde. Afeta, e você vai ser aquela pessoa de mal-humorada que vai receber as pessoas com uma péssima energia e você vai disseminar Frustrada. para todo mundo.
olha, é uma merda trabalhar de telemarketing. Mas E de não repente, é muita você. gente fala isso, muita gente fala Exatamente. isso. Mas é por quê? Né? Porque É é o o socorro exemplo. do que ela precisava do momento. Assim como a Andressa, eu também já trabalhei com vendas. Eu falava, isso não é pra mim. No fundo, eu via que não era. Eu fazia muito bem feito também, porque isso é um desafio pra mim, mas eu não era feliz. E aí, quando você tem um propósito, não, beleza, eu vou ficar aqui como vendedora, como telemarketing, qualquer que seja a função ou empreendimento que você está ali. Você tem que ter um porquê, um planejamento. E aí você tem o autoconhecimento, beleza, já sei o que eu quero, já estou entendendo o meu momento atual, onde que eu quero chegar. Hora da merenda. O Geise tá devendo essa pra nós. Hora da água. E aí você vai buscando a clareza do que você quer. Onde é que é o caminho que eu quero traçar? O que eu me sinto bem? O que eu quero da minha vida? Eu quero ficar aqui pro resto da vida? Não. Onde é que eu me vejo daqui para frente, né? E, através disso, você faz um planejamento, você faz uma rota de ação para que você siga aquilo dali de maneira bem sucinta. Lógico, o planejamento ele vai te dar 100% de certeza daquilo que você vai alcançar? Não. Você não vai alcançar aquilo que você planejou. Isso é certeza. Mas o planejamento ele vai te dar segurança de você recalcular a rota quantas vezes eles forem. E tudo bem. Tá tudo bem. Olha, Tá tudo bem. por experiência minha, né? Eu fui militar do Exército e é temporário. A gente esqueceu de falar que ela é pé preto, né? Eu descobri isso aí agora. O que é pré-preto, pré-verde, pré-marrom. André, só fala mais perto do Puxa o microfone. microfone. Então, eu fui militar do Exército por 8 anos, temporário. Cara, militar. Mexe com ela não, garoto. Exato, sou braba. Braba pra caramba. Carioca, com puxadinho de cearense. Não, Militar. não, é Recife. Recife. 3 anos morando em Recife. E militar. E Exato. agora E paulista. Master Agora E paulista. agora paulista. Paulista. Aí juntou o É carica, esquema né? Carica, com né? o pomeu e o vai. E aí, como eu fiquei temporária do Exército, quando eu entrei, eu já sabia que eu ia embora. Não ia ficar. Eu não tinha vontade de ser de carreira, mas eu queria estar ali para poder vivenciar e experimentar essa experiência que é incrível, maravilhosa. Principalmente pra mulher, que é um desafio muito Nossa, grande, né? muito desafiador. É assim, é bem legal. E aí, o que Eu acontece? fugi do militar, né? Vai Aí eu atrás. Mano, fui atrás, é mas caiu de fascinante. paraquedas, assim. Foi um momento da minha vida que eu estava desempregada. Eu fiquei 10 meses desempregada em 2011 e sem perspectiva de nada. Um amigo meu falou assim, você sabia que existe uma forma de você entrar para as Forças Armadas, um militar temporário e tal? Eu falei, sério? Como é que é? É uma seleção que todo mundo pode ir lá, é gratuita e tudo mais. E foi no Rio de Janeiro, eu entrei lá, me inscrevi. Em agosto, a seleção iria ser para setembro, mas eu não fui chamada. E aí eu fiz outros processos seletivos e tudo mais, comecei a trabalhar. Eu fui ser chamada quase 6 meses depois, em julho de 2012. Eu já tinha esquecido, recebi um e-mail lá, fui lá, passei por todos os processos, entrei em agosto de 2012. E aquilo dali foi uma vivência surreal, né? Mudou completamente. É bem diferente o mundo lá dentro do mundo aqui fora. Eu aproveitei aquilo, falei assim, cara, eu vou aproveitar ao máximo isso daqui, porque é algo que eu não imaginava que apareceu, foi uma oportunidade, então vamos vivenciar isso. E quando a gente entra, a gente sabe que pode ficar até 8 anos, cada ano renova. Então isso já te dá uma inquietude de que você fala assim, eu preciso me mexer, porque eu não vou ficar aqui para sempre. Né? E quando eu fiquei os 8 anos... Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Eu falava isso muito pro pessoal. Gente, nós estamos militares, nós não somos. E o que eu percebi? Quando a gente está lá dentro, com a movimentação, com as missões, com as atividades, você acaba esquecendo que você é civil. Né? Porque você está envolvido ali nas missões, nos trabalhos, nas atividades, e demanda muito tempo mesmo. Mas aí, se você não para pensar em você, que quando você vai sair dali, é que nem você está numa empresa e você se doa muito, e daqui a pouco você vai embora. E o que é a sua vida? Vai continuar. A vida da empresa vai continuar. E o que você fez por você, né? Exatamente. E foi quando eu comecei a fazer um planejamento em 2018. Eu ia embora em 2020 e eu comecei a criar, o que eu preciso? Reserva financeira.
Eu comecei a estudar um pouco de planejamento financeiro, de inteligência financeira, para poder... Não, eu vou precisar pelo menos 6 meses de reserva financeira para eu poder manter o meu padrão, até eu conseguir outra coisa. E eu comecei a fazer minhas reservas e tudo mais. E eu comecei a estudar. Falei assim, não, eu preciso fazer uma outra especialização. O mercado mudou. Foi quando eu comecei a fazer a especialização em coaching. Aí fiz a primeira, fiz a segunda de business, depois o Master Coach, fiz o MBA de Gestão Empresarial. Falei assim, nossa, que maravilha. Eu sempre ajudei pessoas, dando conselhos, dando sugestões e tudo mais. Eu posso, através da minha experiência, trabalhar com isso. Agregar ferramentas, administração. Eu estou vivendo uma transição de carreira, eu estou vivendo isso. Mas o mais legal é que o meu planejamento inicial não foi esse. Meu planejamento inicial foi para a Europa, para vivenciar um intercâmbio. Legal, caiu em São Paulo. E eu estou aqui, exatamente. O meu planejamento foi, em junho de 2020, eu estarei na Irlanda fazendo intercâmbio. Tá tudo pago, tudo certinho ali, planejamento lindo. Aí o que aconteceu? Pandemia. Pandemia. Né? Explode o mundo. Explode o mundo, a pessoa Aí fica pendurada pela raizinha. Nossa, aí você... Te deu um backzinho assim? Muito, fiquei... À vontade. Mas eu fiquei muito mal, porque tava tudo É assim... porque quando a pessoa planeja, por mais que a gente tenha a condição de você poder mudar a qualquer momento, isso e aquilo, cara, você planeja para que dê certo. Exato, você... E aí, se é uma coisa que você quer mudar, beleza. Agora você tem que mudar por obrigação. Exato. E aí você vê assim, estabilidade não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Pode ser o emprego que for, eu sou funcionário público. Exatamente, penso a mesma você coisa. não está estável. Nada pra Até Nada. mesmo porque, né? exatamente, Nada até pra mesmo porque a sempre. pessoa cai naquele comodismo, assim, alguns funcionários públicos, eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho na área pública, então eu sei como é que é. As pessoas se acomodam tanto com a estabilidade financeira que elas esquecem delas. Exato. Esquecem de viver, esquecem, sabe? Ficam totalmente frustradas. Não são felizes e adoecem. E o ambiente de trabalho vai ficando arcaico, a pessoa vai ficando Exato. junto com aquilo. Ela pega aquele ranço, sabe? Tem uns lugares que você vai assim que o ambiente já te leva... Exatamente. pro E aí seu e ela tá tão passado. acostumada com o processo daquilo, se, por exemplo, se ela fala assim, um exemplo que eu vou te dar, né? Se a cópia pra ela era no mimeógrafo, se chega com ela com uma Epson... ela vai falar assim pra você. Caramba! Foi fundo. É verídico isso que eu vou falar pra vocês. Daí você chega com uma Epson que faz... Só quero lembrar Sim, que eu sou o mais faz novo daqui da cópias. mesa. Aí você fala assim pra mulher, olha, faz essa cópia aqui. Não, mas eu vou ter que fazer ela no É, mimeógrafo. Não, eu mas assim é sempre mais fiz rápido. assim. Não é que é assim Que que é é o correto. mimeógrafo? Não é que é o correto. É. É porque ela se habituou com Exatamente, aquilo. E não tem essa estabilidade. Então é engano da pessoa achar que tem essa questão da estabilidade, achar que vai durar tudo isso pra sempre. E uma questão que você falou que eu achei super interessante, né? Dessa questão da gente realmente não tá na estabilidade, mas assim, até quando você vai continuar que as coisas, você vai empurrando tudo com a Exato. barriga, né? Será que não consta a sua alegria, a sua realização pessoal? Quanto? Até quando? Então, quando que a pessoa não está satisfeita a ponto dela estar infeliz e ali vivendo aquilo ali, está até doente, porque ela não está Exato. feliz com aquilo. Ela não está feliz. Ela chega em casa, é aquele negócio, né? Todo mundo trabalha esperando a sexta-feira. Aí chega um domingo, caraca, que saco, amanhã é segunda-feira, tudo de novo. E chega na segunda já pensando na sexta. Isso é felicidade? Para mim... Isso traz um back pra pessoa horrível, né? Nossa, é porque você vai... Não, vive trabalhando, esperando o quinto dia útil. É. E aí chega o quinto dia útil, você está pagando boleto. Isso é felicidade? Não. Para mim, não é. E tem determinadas pessoas que eu vou te falar uma coisa. Tem determinadas pessoas que elas têm um potencial e tanto, mas elas não conseguem se enxergar porque não passaram por esse autoconhecimento. Então, o que é bom para essa pessoa? Pandemia. Deus, Sim. né? Assim, a Nossa, pandemia chacoalhou todo A mundo. pandemia, vou ser muito sincera que a pandemia foi muito difícil. A gente teve perdas aí muito grandes, dores. Sim. Porém, para mim, foi espetacular. Sim. Profissionalmente falando, foi espetacular. Então, tem pessoas que, infelizmente, elas precisam precisam tirar o chão dela, essa estabilidade momentânea para que ela exato. consiga agir. Claro, a gente vê muito isso com aquelas pessoas que não cuidam da saúde. Tô bem. Aí quando tem um AVC.
Aí tem quase um AVC. Aí chacoalha. A pessoa, não, peraí, eu tenho que Agora cuidar tem da que minha mudar. alimentação. Aí eu tenho que começar a fazer atividade física, porque senão eu vou Agora morrer. tem que parar de beber Coca-Cola. mas precisou você quase Vocês morrer. gostam de falar de Coca-Cola, né, cara? Não. Deixa a minha Coca em paz, cara. Ela nem tá patrocinando nós. Nem tá Mas eu patrocinando tô nós. tentando falar porque é pra ver se os caras... Vou fazer igual o Cristiano Ronaldo, hein? Igual o Entendi. Cristiano Ronaldo. Tira a coca. Ah, mas pode botar uma Heineken aí também, que a gente... Mais uma pra patrocínio. Mais uma. Mais uma, gelada. Com limão. Por favor. Mas eu acho que é isso, cara. Então, as pessoas, elas falam, criticam. Exato. É que, na verdade, ô, Andrés, é mais fácil você sentar e ficar reclamando, criticando. Com certeza. Você entendeu? Do que você Levantar, sentar e planejar, vir cara. pra cima, Cara, eu exato. tenho pessoas, alguns conhecidos, que, cara, todos nós passamos por um momento difícil. Todos. Até o cara mais milionário passa por um momento difícil. Porque às vezes a gente fala, o cara é bilionário. Tudo bem, mas as dívidas dele estão Pra isso, gigantescas exato. também, cara. Teve muito Esse cara trabalho. dorme pensando no que ele tem que pagar. Será que a bolsa vai cair? Quais são as decisões que estão acontecendo lá nos Estados Unidos? O dólar vai subir, vai descer? O que está acontecendo? Só que é o que você falou. Ou você escolhe ficar pensando no quinto dia útil, ou você escolhe até chegar o quinto dia útil, o que você pode fazer para mudar, para melhorar, Exato. para agregar, para vir coisas diferentes. Você entendeu? É o que a gente conversa bastante, eu e a Marina. E a gente fala assim, ó, às vezes a gente fala assim, amor, nós vamos comprar tal coisa. Pô, mas não tenho dinheiro para comprar aquilo lá agora. Então, ao invés de a gente ficar preso naquilo, não tenho dinheiro para comprar aquilo agora, vamos pensar o que podemos fazer para Como conquistar. traçar pra Você tá conquistar entendendo? isso, exato. Você Então, tira o foco do problema e coloca na solução. Na solução, exatamente. Exatamente. Porque senão você nunca vai conquistar nada, cara. É. Você ficar pensando, eu quero comprar a minha casa. Tá, beleza. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Pô, mas você não tem porque você tá preso no que você não tem. Agora vamos lá, o que eu posso fazer Pra melhorar o para rendimento. melhorar o rendimento Exato. e eu conquistar aquele bem? É a mudança de mindset, né? A mudança de... o seu padrão mental. Porque aquilo, eu tenho um sonho. Beleza, sonho... Você vai continuar sendo sonho se você não Se colocar você não um plano aí, um planejamento. Um plano de ação. Um plano de ação. Mas Porque é que brasileiro não gosta de fazer plano, né? é uma cultura nossa, né? É. Porque você vê Infelizmente. assim, as empresas, se você pega um microempreendedor, beleza, eu, Andresa, sei muito bem vender essa caneca da Trucash. Não, vai vender minha caneca da Tocaixa. Olha que eu posso vender, hein? Vai, preciso de dinheiro. pode Aí, vender. então, aí você fala assim, não, eu fiz uma caneca bem legal, isso aqui eu posso vender, eu sei vender muito bem. Beleza, abri uma loja. Abri, do nada. Tem um dinheiro aqui, ajudei de pum, abri. Isso vai ter sustentabilidade? Não. Porque não teve. Vem cá, venda, empreender não é só chegar e vender. Ontem conversava no meu barbeiro, conversava com ele, e em frente tem um estabelecimento. Um negócio legal, bonitinho, montaram toda a estrutura, coisa mais linda, coisa pra criança, sabe? Doce, os negócios, tem uns unicórnios lá. Cara, ficou bonito. Só que aí o barbeiro falou assim, Eric, infelizmente eles não vão mais continuar aqui. Aí eu falei, sério? Aí um outro cliente que estava sentado esperando falou assim, cara, eles tinham um carrinho. E eles estouravam de vender. Aí pararam com o carrinho e montaram a loja. Aí eu até conversei com eles, falei assim, mas por que não deu certo? Porque não teve um planejamento. As pessoas gostavam de ir no carrinho. As pessoas não querem dentro de um estabelecimento, o produto deles, no caso. Poderiam se ter outros carrinhos. Exatamente. Não querem ir lá, ter o trabalho de ir no estabelecimento, porque aí você, já tem que ir num balcão, tem que E o ver valor tem que ser outro. É diferente. É, Não, mas só que aí a pessoa abriu, mas só que ela não planejou. Que ela não- quando ela tinha o carrinho, ela não tinha luz, ela não tinha nada. Blá, blá. Agora ela já tem a luz e ela tem um aluguel. Aí tem um... Vai agregar no Você preço. tá entendendo? E aí ela também não ouviu o cliente dela. Porque Não aí teve uma não teve pesquisa um de plano mercado. um plano de negócio para teve uma poder pesquisa entender de assim, mercado, será que o meu exatamente. cliente ele vai lá na minha loja? Tá, se ele for na minha loja, o que eu vou precisar ter na minha loja para poder dar o conforto para Receber ele? Manter o Exatamente. atendimento. Manter o atendimento. Eu vou precisar de outra pessoa? Eu tenho caixa para isso? Como é que funciona o fluxo de caixa? Como é que funciona o aluguel? Então, tem todo um antes do que para você colocar aquele negócio em É igual ação. a pessoa, meu patrão, meu chefe é chato. Meu chefe, eu vou ter que olhar pra cara do chefe. Cara, ela só reclama. Só que o que ela tá fazendo pra mudar? Porque se ela não gosta, cara,
desculpa, pega as suas coisas por necessidade, pega as suas coisas e vai embora. Exatamente. É o que eu falo. Muito. Se não tá legal, pô, sai. Ah, mas eu preciso daqui. Então você coloca um motivo, um porquê para você estar aí. E traça um planejamento. Ó, se aguenta ficar aí até quando? 6 meses, 1 ano? E dentro desses 6 meses, 1 ano, o que você vai fazer? Ah, eu vou buscar conhecimento, eu vou ampliar minha rede de networking, eu vou estudar, eu vou, sei lá, eu vou ver o que o mercado tem para me favorecer, o que eu posso contribuir para o mercado. Aí eu quero empreender, beleza, o que eu faço? Aí o pessoal fala, não tenho tempo. Aí tem aqueles professores antigos que falam assim, né? O que você faz de meia-noite às 5 horas da manhã? Não é que você tem que trabalhar que nem um cão para você produzir, sempre produzir, mas aí você tem que ter um motivo e entender que durante um período curto ou longo, seja lá o que fizer sentido para você, você vai trabalhar para que aquilo dali, você mude o seu cenário. Exato. Na maioria das vezes, tudo depende da gente. Cara, a Marina, vou dar agora um exemplo da Marina. Calma, antes de você dar o exemplo da Marina, vamos tomar mais uma aguinha. Então, bora lá, a gente já volta. TrueCast na Band FM. Uou, voltamos. TrueCast na Band FM. Estamos aqui hoje com a Andressa. Não vou falar sobre o nome dela porque é difícil. É difícil, e tem que agora fazer aquele Sou paralelepípedo. péssimo de nome, Tão mas vamos facinho. abrir aqui. É a Andressa Frontelmo. Andresa. É. Andresa. Frontelmo. Frontelmo. Por que esse nome, Andresa? É italiano, né? Veio lá da origem. Mamãe tava brava? Dos meus avós paternos. Ah, é? É, meu pai, esse nome é do meu pai. Ah, é. Mamãe e papai bravo. Aí vamos colocar Frontelmo. Ah, que são mesmos, hein? Frontelmo. São bravos? Italiana, meu amigo? Italiano? Pensa o quê, mano? Perla que eu te quero muito. Mas voltando aqui, pessoal, hoje nós estamos com a Andresa Frontelmo. Uhul, acertou. Obrigado. Solta fogos. Bom. E hoje ela que é Master Coach de carreira, está falando aqui sobre transição de carreira, está falando sobre mudanças, falando para você parar de xingar o seu chefe, falando para você parar de reclamar, de criticar. Tinha até um desenho antigamente, né? Ó céus, ó chuva, ó vida. Depois fala que eu que sou velho. E tem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. É, Essa não é no meu. Eu cresci assim. Tá, mas voltando ao assunto, eu falava aqui, cara, como a Marina mudou. A Marina foi um start, cara. Tipo assim, sabe? Ela, pô, formada em administração, formada em consultoria de imagem. Falei certo agora? Falou. Tá. Consultoria de imagem. E aí eu sempre falei pra ela, falei assim, cara, você tá se formando, tudo bem, ela já administrava as coisas nossas. Mas eu falava assim, pô, você fez outros cursos, cara, você faz pra ter diploma, você nem tem um escritório bonito pra colocar a parede de diplomas, né? Chupa agora, chupa, não cabe aqui. Mas eu falava isso daí pra ela, modo de dizer, pô, porque tem gente que estuda pra ter diploma. Exato. Não pra seguir carreira, que eu acho super errado, cara. Você vai estudar pra ter conhecimento pra você Exato. praticar. E aí eu falava com ela, falava assim, pô, amor, faz isso, começa a exercer aquilo que você aprendeu, vai atrás. Ah, mas eu não sei, vai... Cara, com um pouco do nada. Agora ninguém segura. Ninguém segura mais. Vai né? embora. Mas parabéns, amiga. É isso aí. Eu conheci Marininha bem tímida Meia também. palma pra ela. Pronto. Muito obrigada pelas meias palmas. Mas, gente, é porque tudo tem a hora e o momento certo. Sim. Eu não estava preparada. Até esses dias comecei a conversar com ele. Falei, amor, vou fazer isso, fazer aquilo. Ele falou assim, mas foi tudo que eu sempre te falei. Eu falei, então, mas não era a hora e o momento certo. Eu não estava preparada. E o Mas que é legal porque... que tudo que nós conversamos lá atrás, tipo, tá acontecendo, E sabe? aí você fala assim, caramba, se eu tivesse feito 10 anos atrás, hoje nós Cara, eu já tava... Cara, sabe, eu tava trabalhando na beira da praia comendo amendoim, cara. Eu falo isso com a minha Maria lá também, né? Pô. Que começou, despertou agora, mas isso é bom, pelo menos despertou. Não, tá, despertou. Mas o que eu acho interessante é que foi, tipo assim, de repente, sabe? E eu acho que isso é legal. Acho que nunca é tarde para as pessoas quererem mudar, praticar aquilo Tem que ter uma Andresa na vida. pra exatamente. Exatamente. E ó, eu ouço dizer que não foi de repente. Ela traçou uma trajetória e aí chegou no momento que ela falou assim, caramba, é agora. Foi a virada de chave, assim. É que, na Exato. realidade, assim, é uma série de processos que vai passando na nossa Verdade, mente. eu tinha esquecido da virada de chave. O que acontece? Eu entendi que quando o meu relógio despertava, eu acordava de manhã para despertar, e eu batia o dedo de novo para acordar, eu pensei assim, que tipo de pessoa eu quero ser, né? Então, se eu continuar batendo o dedinho... Exato. Depois você fala que sou eu que fico batendo. Se eu continuar E fica no batendo o áudio, dedinho ó. aqui para Aí poder quem travar tá o com relógio, fone eu não de vou ouvido conseguir fica ouvindo melhorar esse nada. Exato, exatamente. Né? Não vou conseguir melhorar nada. Então, foi um processo de autoconhecimento que eu passei e eu entendi
quem era a Marina, onde a Marina queria chegar, o porquê, onde estavam as minhas insatisfações, o que era mais prioridade para mim, né? Era eu continuar do jeito que estava ou eu vencer? Como é que eu vou saber se vai dar certo? Se eu tentar. Então, eu aprendi a não ter medo do julgamento alheio, eu aprendi a não ter medo de errar. Se eu errar, eu aprendo até mesmo com os meus erros e seguir em frente. Mas foi uma demora que teve até essa minha autoconfiança ela ser bem, né, tá bem elevada, mas tudo dependeu de mim, de eu apertar o interruptorzinho assim, ó, e virar então a chavinha. teve a virada do interruptor Teve também a com a virada de chave. Foi os dois. Foi os dois, Por entendi. isso que foi assim muito forte, Interruptor e a virada de chave. É automático, então é só você o entender. legal, Marina, que você, dentro desse seu processo, você teve alguém, você teve seu marido do seu lado ali para te apoiar, para poder te direcionar, a visão dele já estava mais ampla e talvez você, naquele momento, não se identificava muito com aquilo, não, ainda não é. Mas você teve alguém ali do seu lado para poder te nortear. E é muito importante quando a gente tem essa pessoa do nosso lado. Seja o marido, seja um amigo, seja um familiar, um profissional. É. Seja o meu Yoda. Exatamente. Ou seja, o profissional que vai estar do lado de fora e ter uma visão que você não está tendo. Exato. E ele vai te conseguir conduzir. auxiliar, vai Eu acho te que dar um cabe também, eu norte. acho que é humildade também, Andressa. Claro. Porque tem pessoas que são orgulhosas. Ela não tá contente, ela não tá bem com a forma como a vida dela tá, porém, ela tem um orgulho. E várias pessoas estão do lado, às vezes, querendo ajudar, querendo isso, aquilo, mas o orgulho não deixa ela ceder para falar assim, pô, eu preciso. Eu preciso de te ouvir, eu preciso de um conselho. Eu acredito que você, sendo essa Master Coach, quando você pega determinado... Já teve clientes que você foi dar mentoria, conversar, que você deparou com esse orgulho. Sim, claro. E aí, como que você faz? É aquilo, né? É a base da pirâmide. Quando está num nível muito subjetivo, muito, muito raso. E aquilo, a pessoa tem que tomar consciência que ela precisa. A pessoa que chega até a mim, ela inconscientemente e conscientemente ela vai saber assim, eu preciso da Andressa para me ajudar a conduzir nesse processo. Porque se essa pessoa não quer, eu não posso fazer nada. Eu não Mas tenho... você já perdeu a linha com alguém? Não tem que perder a linha, é só demitir o cliente. Tem essas também. Demitir o cliente. Tem essas que eles não sabem. A gente demite Saber o cliente. de demitir. No coach, Primeira vez que eu ouço demitir no coach, cliente, na cara. consultoria, a gente também pode demitir o cliente, porque ele não está comprometido. Exato. Assim, Me lembra de criar um cartão de demissão. Ele não porque está o objetivo não é só o financeiro. Exatamente. O meu compromisso é com a transformação, com a evolução dele. O meu sucesso depende do sucesso dele. Então, se aquele cliente, aquela cliente não está comprometida com o resultado dela, como é que eu vou estar mais comprometida do que ela? Você se sente como se você tivesse literalmente jogado pera aos porcos. Assim, exatamente isso. Então, é melhor você... A pessoa não está preparada para passar para aquilo, não é a hora e o momento certo dela. E a gente vai para um outro foco. Eu falei aí, mas eu já demiti alguns clientes. E eu até eu falo também assim, não. ó, você que está ouvindo aqui a gente, você precisa dessa transição de carreira, você não está satisfeito, você não está feliz, você precisa de alguém para te ajudar. Ah, mas eu não tenho, eu não sou muito tímida para poder falar isso com familiar, isso, aquilo. Tudo bem. Procura um profissional. É para isso que existem os profissionais. Procura um profissional que ele vai te ajudar. Ele vai ter um comprometimento com você profissional. Ele não vai se intrometer na sua vida, ele não vai se intrometer na sua particularidade, mas ele vai te auxiliar nessa transição de carreira, que é de suma importância. Então, não tenha medo em procurar um profissional. Eu sou tímido, sabia? Aqui um profissional. Muito. É uma profissional. Sou extremo. Mas aí a timidez ela é subjetiva. Você vai ver que em determinados momentos, aqui você não é tímido. Dentro dessa sua profissão, dentro do seu trabalho. O microfone tira a timidez dele. Não é o problema do microfone, não. A brincadeira. Você pode ver que eu sou o que mais brinco, Sim. porque a forma que eu criei para vencer a timidez. Mas aí quando você vê que você precisa se relacionar, se comunicar, você entende que a sua timidez tem que ficar de lado. Para poder você alcançar seu resultado. Porque ele é executor e comunicador. Né? Porque timidez, tudo bem, você está aqui, você é reservado. Você não vê um porquê. Tá conversando ali, eu não quero me enturmar naquele assunto que não me interessa. Tá aqui, eu tô quieto. Mas se o assunto te interessa, se for relevante para você, você vai se enturmar, você vai fazer amizade, você vai se relacionar. Porque quando você entende que relacionamentos são favoráveis para você, para o seu crescimento pessoal e profissional, você vai deixando a sua timidez de lado. Tô errada? Faz sentido para você? Faz. Esse negócio de faz sentido pra você. Consultoria
ao vivo aqui pra você. E Faz, isso faz é todo muito sentido. quando você entende esses comportamentos. Aí entra a análise de perfil comportamental. Que a gente. Tá, mas não precisa me analisar, não precisa. Quiser analisar Marino, Jason, o Yoda, mas hoje não precisa me analisar, Mas não. a análise a palavra análise te dá essa sensação assim, nossa. De julgamento, e não é mas é um isso. mapeamento. Você entender, assim, todo mundo tem um mapa. Todos nós temos um mapa. E quando a gente entende o nosso mapa, e você consegue permutar, ó, eu sou tímido. Beleza, você disse. Se você disse, é que você é, beleza. Mas e quando você entende, assim, para relacionamentos, eu tenho que me relacionar, tenho que conquistar cliente, eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer outro cast, eu tenho... Beleza, então a minha timidez vai ficar aqui um pouquinho de lado e eu crio mecanismo para que eu não Você vai usar ela a mostre. seu favor. quando for Exatamente. interessante. Mas quando for necessário, beleza, não me interessa, não me favorece, tô bem aqui no meu Dane-se. canto. E Tá você tudo vai bem. E você vai ver que a sua timidez é uma decisão. Exato. É uma decisão que você tem de ser tímido. Nesse momento eu quero ser tímido. Andresa, uma dica pra quem teve aquele meu problema lá no passado. O papai quer que ele seja aquilo lá. E ele tá insatisfeito. O que ele deve fazer? Olha, eu acredito muito em posicionamento. Você tem que se você tem certeza que aquilo não é bom para você, se posicione. É a sua vida. Eu ouvi isso da minha psicóloga, né? E aí nós temos a tendência a repetir padrões dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos como se diz? Que eu esqueci agora. Antepassados? Antepassados. Olha, deu Acontece. Até Acontece. com o coach. total. E aí o que acontece? Você tem que entender que é a sua vida e tá tudo bem. Não está errado você dizer assim, pai, mãe, eu não quero ser isso. Eu quero ser aquilo. E por mais que você não receba o apoio, tá tudo bem. Eles ainda não entendem, eles estão no nível que ele ainda não consegue entender o que você quer. Que para eles, a segurança, a estabilidade que eles têm de conhecimento é aquele caminho. Mas se você não quer, se posicione e mostre o porquê. Não é só dizer assim, não quero isso. Não. Vá lá, conversa, olha, pai, olha, mãe, o meu sonho é seguir esse caminho. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Eu tenho esse objetivo, eu acredito que eu tenho competência e habilidade para seguir esse caminho. E esse que o senhor, a senhora está querendo que eu faça, que eu siga, não tem nada a ver comigo, eu não me sinto feliz, satisfeito. Ah, mas aí, Andresa, não é todo mundo que consegue fazer isso. É um exercício. De mostrar o que você quer. É um trabalho, porque a gente está muito acostumado a nos anularmos pelo outro. Ou desistir. Por que eu te fiz essa pergunta pra você dar uma dica aí pra galera? Porque assim, aquilo que a gente tava falando fora do ar. Às vezes a pessoa fica meio perdida, né? O pai e a mãe quer, beleza, quer que faz, porque tá dando direcionamento. Mas ele tá perdido. Aí faz, não tô gostando do que meu pai quer. Aí vai fazer alguma coisa e não dá a saída. Exato. Aí pra achar, e aí vai perdendo tempo. Aí quando vê, tá com 30 anos, que nem o Eric se descobriu que agora ele é... Como é que é? Comunicador do TrueCast com quantos anos? Podcasteiro. Podcasteiro com 30 anos, que ele agora fala, toca no sininho, Toca no bate sininho. no aviãozinho. Tá todo personal influencer aí. Mas é isso, é autoconhecimento. Tudo gira em torno do autoconhecimento. Se você se conhece, se você conhece quem é você, suas habilidades, competências, comportamentos, entende o porquê desses comportamentos, você consegue se posicionar, você consegue ter firmeza e entender qual o caminho que você quer seguir. Nem sempre aquele caminho que você quer seguir vai ser de imediato. Por quê? Nossa, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo temos família e tudo mais. Mas é uma escada. Tem que ter um norte. Beleza, eu vou fazer o que meu pai quer. Por quê? Porque nesse momento é uma estabilidade que eu preciso. Mas eu vou galgar, vou trabalhar nesse planejamento para que daqui a 2, 3 anos eu esteja fazendo aquilo que é o meu sonho. E tudo tem que ter um porquê. Não é porque eu quero ser piloto de avião. Você hoje? Não. O que eu preciso para isso? Exatamente. Com quem que eu tenho que me relacionar para poder chegar lá? Qual o conhecimento que eu tenho que ter? Então, é uma escada. Ninguém consegue tudo o que quer de uma hora para outra. Então, é planejamento, decisão, tudo.
Gente, olha, o papo tá muito gostoso, né? Não dá Tá, vontade não dá, de tem que ser parar. 2 horas, tem que ser 2 horas de Tô programa. Tô só anotando. Eu também já tô aqui com as minhas anotações que eu fiz, são muitas Tem que ser mais. 2 horas de programa. Tem que ser 2 horas de programa. Mas se você que está interessado em saber um pouco mais, pode acessar as redes sociais da Andressa, ela vai passar aqui Como agora. as pessoas te Entre acham? em contato Estou com no ela. Instagram com @Andressa com Z Frontelmo. Andressa Frontelmo. Então, tá. Pode- Algum telefone, sigam alguma- ela, chama Lá ela Manda no sua no- rede social. Pelo Insta tem um link lá pro meu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer orientação, sugestão, estou sempre aberta a Eu poder vi no seu conversar. Instagram aqui que a primeira consulta, a primeira sessão é grátis. Grátis, totalmente gratuito. Então, pessoal, vai lá, vai no Instagram dela, que é Andressa Frontelmo, @Andressa Frontelmo, e já chama ela que você vai ter a primeira sessão grátis. Andressa, satisfação de te receber Gratidão. aqui. Foi maravilhoso esse bate-papo gostoso, divertido. Passa rápido. Alguma Muito- dica que você deixa pro pessoal? Cara, Rápido e a objetivo. dica que eu tenho, já estamos em novembro. 2020 está aí. O que você quer fazer da sua vida? Você quer continuar vivendo 2021 ou você quer começar um novo começo a partir de 2022? Boa reflexão, hein? Pessoal, eu só quero agradecer vocês por ouvirem a gente mais um sábado e aguardo vocês sábado que vem às 14 horas aqui na Band FM. Valeu!